Bom dia, Sinsona. Bom dia, pessoal. Entrando aí. Bom dia. Bom dia, tio. Bom dia. Galera, enquanto o pessoal tá entrando, a Agna me ligou. Aí eu vou ver aqui com ela. Mas enquanto isso, vai pegando material, página 32 para fazer correção. Hein? Caderno e apostila. Bom dia, vai. Ah. Eu não obrigo ninguém a fazer aquele negócio de compartilhar a postura, não. E também eu vejo que você faz um slide, que aperta mais trabalho você pegar a postura. Mil vezes. Né? E, mas o slide fica muito mais acessível, tá? Não, eu sei. Para poder depois copiar. É o que o pessoal faz, é porque, por exemplo, igual eu vou corrigir sextona, tem um monte de pesquisa que tem resposta, ou é pequenininha. A minha postura é diferente. Nossa, nem assim, você está mostrando a apostila. Ali, você foi mostrar para eles o que estava na página. Sim. Pode compartilhar. E outra coisa, ele nem compartilha slides, ele nem compartilha a apostila, ele faz slides, fica mais trabalho, fica muito mais difícil. Aí eu falei, eu vou pensar que de repente, a gente entendeu? Não, não tem pra não. Não é a obrigação de compartilhar a apostila, não. E também, vai ser muito melhor feito. Não, é porque, infelizmente, assim, minha postura é diferente. Ela não traz as linhas certinhas, bonitinhas. Às vezes o cara coloca um texto de apoio, um negócio que não tem, entendeu? Então eu tenho que digitar e mostrar para eles. Aí eu falei assim, eu vou ligar para o Charles só para poder ver. Tem certeza que ele quer compartilhar e não Não, eu sei. Não, porque eu achei que se alguém tivesse reclamado de alguma coisa, mas tá tranquilo. Só para saber se ela falou que depois também ela pode ver. Não. Para mim não tem problema, tá? Não, fechou então. Qualquer coisa é só me avisar. Para mim tá tranquilo. Até se você dar aula, só você fala. Não, tranquilo. Qualquer coisa é só me avisar se alguém reclamou. Tá atento. Tchau. Vocês tomam, é a tia Wagner, igual quando você toma esporro, entendeu? Eu tinha que escutar. Mas não vai fazer diferença na correção. Olha só, galera. Página 32, eu pedi para fazer da 32 até o final do capítulo. Eu mandei pular umas pesquisas, era para pular mesmo, alguma coisa de reforma agrária e tudo. Fica tranquilo. Lá na página 32, tem um texto para ler. Quem pode ler para mim esse texto da página 32, fazendo um favor? É um texto curtinho, é o cotidiano. Cotidiano. Quem pode ler? Página 32, cotidiano. Travou? Cauã, você lê pra gente 32? É o texto pequenininho. Ó, e outra coisa, o pessoal tá entrando muito atrasado, né? Não é pra entrar atrasado assim não, hein, galera? Deixa pra entrar. Pode ler? Pode. A cidade romana estruturava-se em torno da família.
termo que compreendia não apenas pai, mãe e filhos, mas também os escravos, a casa, os animais e todos os bens sob o controle do chefe da família, o pai. Todo o parentesco estruturava-se na oposição entre pai, mãe e seus parentes. Os parentes do pai, que definia a identidade dos filhos e estabelecia os vínculos da herança, nome, culto e vivência eram severos. Vamos lá, nós já falamos sobre isso. Professor, mas por que a família romana era desse jeito? A família romana, pai, mãe e filho, está bem bonito na página 32. A questão é que além da pai, mãe e filho, você poderia ter, muitas vezes, o escravo, os bens da família, porque a sociedade, vamos lá, escreve aí no texto, a sociedade é patriarcal. Tem que colocar isso. Sociedade patriarcal. Sociedade que era comandada por quem? Pelos homens. Professor, então o que esse texto está falando? Que, na verdade, a sociedade patriarcal, que é a sociedade que nós lemos agora no página 32, tem um controle total sobre a população, sobre a mulher, o filho, os escravos, o bem, os animais. A herança é o homem. Ele pode fazer o que quiser. Ele pode fazer o que quiser. Ele pode tirar a vida do filho, da filha, pode tirar a vida da esposa. Ele pode vender tudo e deixar a família na miséria. Ele pode matar todos os animais. E ele não precisa prestar conta a ninguém. Porque na sociedade romana, a autoridade máxima é o pater familias. Coloca do lado. Pater familias. É o pai de família. Nós já passamos por isso nos slides da explicação. A sociedade é patriarcal porque quem manda é o pater familias. É ele que vai mandar e desmandar. Inclusive tirar a vida de alguém se ele quiser. Se ele quiser lavar a honra. Professor, mas as mulheres todas obedeciam? Gente, imagina que morreu seu pai e não tem nenhuma figura masculina depois. Você vai entrar, você vai receber, você vai ter que obedecer à autoridade de um tio. Imagina você que seu filho cresce, imagina uma mãe, cadê? A Fernanda está aqui na aula. Imagina a Fernanda. Fernanda, você está na aula, está acompanhando aí? Tá? Quem tá fazendo chamada, vocês estão? Fernanda? Oi. Tá. Oi, Imagina a Fernanda. Imagina a Fernanda. Imagina a Fernanda faleceu, a coordenadora está aqui acompanhando. E ela, para sair de casa, tem que pedir autorização ao Mateus. Olha só que legal. Que coisa que acontecia no Império Romano. Professor, mas era assim? Vamos dizer que a Fernanda é uma figura masculina, faleceu todo mundo, e ela tem um filho. O filho vai crescer. Você imagina uma coisa hoje que a gente, na nossa cultura, é uma coisa assim, fora de propósito. Por quê? Quando o filho da Fernanda crescia, o Mateuzinho, imagina, ele ia tomar conta da família, ele ia decidir tudo. Mas a mãe é mais velha, mais experiente, foi ela que criou, foi ela que geriu os negócios da família para não quebrar. Mas quem tem autoridade é um homem, e quando ele cresce, é ele que vai decidir o que ele quiser sobre a família. Inclusive, ele passa a ter autoridade sobre a mãe. Aí doeu o vídeo de Fernando agora. Imagina, o filho passa a ter autoridade sobre a mãe. Olha só que doideira. Professor, mas havia exceções? Galera, sempre há exceções. Nas famílias, isso eu estou descrevendo uma família mais rica, uma família de um patrício, que casava pelo interesse, que unia fortunas e poder. Nas famílias mais pobres, as mulheres ajudavam o marido no comércio. A mulher tinha que sair de casa, muitas vezes, para poder ganhar alguma coisa para ajudar o marido a sustentar, porque lá o pessoal era pobre, os plebeus eram pobres. Imagina, senão você virava escravo por dívida. Então, quer dizer que havia exceção? Havia, mas a regra era, a mulher obedece o homem. O homem tem autoridade sobre a esposa, o filho, o gado, a herança e pode fazer o que quiser. Imagina a situação da menina. A menina sai da autoridade do pai e entra na autoridade do marido quando ela casa. Olha só, ela não tem escolha. Ela sai da autoridade do pai ou dos parentes masculinos e entra na autoridade dos maridos. E ela é obrigada a adotar os costumes do marido. Da onde vem a herança que você adota o nome do homem? Isso é uma bobeira hoje, né? Mas antigamente o pessoal fazia muito isso. Você escolhe. É uma herança que vem lá do Império Romano. Nós fomos cruzados pelos descendentes romanos.
que a autoridade do homem é suprema. Então você adota os costumes do homem, da família do homem, do marido. Imagina, você adorava uma deusa dentro de casa. A partir de agora a família não adora mais. Você não pode adorar. Acabou. Aquele culto acabou para você. Você não pode adorar nenhuma deusa. Você tem que adorar os deuses da família do marido. Parece doideira, mas é verdade. Vamos lá, as perguntas agora. Professor, isso é discriminação? Não, Isabel, isso era a cultura deles, eles acreditavam nisso. Ok? Os meninos ficam todos empolvorosos. Nossa, vou mandar na minha mãe. É assim, ela lambe a bunda de você com chinelo. Vai achando. Hoje em dia, João, nem pensar. Não é assim. As mulheres não mandam, não. As mulheres mandam e desmandam. As mulheres vão dominar o mundo. Essa que é a verdade. As mulheres vão dominar o mundo. Quem é os homens? Ninguém. As mulheres tinham menos direito? Não tinham, então elas eram coitadas. Tinha mulher que desafiava os homens? Tinha mulher que não se encaixava nesse padrão? Tinha mulher que tinha que trabalhar? Sim. Você imagina você sendo uma plebeia, seu marido morreu na guerra, você vai ser sustentada por quem? Por ninguém, você tem que trabalhar. Então as mulheres plebeias tinham uma vida diferente. Não vai achando que todo mundo era assim, não. As mulheres eram muito respeitadas, elas eram mais respeitadas, Arthur, quando elas casavam, quando elas tinham filhos, ok? Então elas eram mulheres púdicas. As mulheres que eram ali de famílias andavam com um coque no cabelo preso, que era ali um sinal de discrição. Cabelo solto é quem quer chamar atenção. As mulheres andavam com um coque preso, elas andavam com uma estola roxa para provar que elas eram casadas, elas eram virtuosas, ok? Elas não eram mulheres solteiras. Isabelle, as mulheres não tinham direito à escolha no casamento. Quem escolhia era o pai, era o homem. Mas vou falar a verdade. Plebeu, pobre une pobreza. Então você casava por amor. Plebeus casavam por amor, poderiam casar, une pobreza. Mas patrício era para unir riqueza. Então quem escolhia era o pai. Sinto muito. Rafael quer responder a 2, tem meia hora, eu tô pulando ele, calma. A mulher poderia negar o casamento? Poderia, mas ela era punida pelo pai, com violência, até morte, ou então ela era mandada para virar sacerdotisa. Entendeu? Você quer escapar do casamento, vira sacerdotisa, vai pro templo. Não era uma coisa melhor, não. Se a mulher matasse o marido, morte. Mas havia muitas mulheres que matavam o marido para assumir o poder, tá? Envenenado. É verdade, eu vou fazer o quê? A mãe de Débora riu, mas é verdade. Ainda bem que os costumes não são de hoje. Graças a Deus. A mãe de Tailã também. Então vamos lá. Rafael. A última, Ana. O que acontecia quando a mulher traía o marido? Gente, por incrível que pareça, era comum ter traição naquela época, tá? Esquece isso. Mas principalmente do homem, porque a mulher era para procriar, ter filho. Não era para ter prazer. Procurava fora do casamento. Mas os homens, era comum trair a mulher e ela não podia fazer nada. O que ela podia fazer muitas vezes? Matar a amante, envenenado. Agora, as mulheres traírem, não. Se as mulheres traíssem e o marido descobrisse, tinha que ser lavado com honra. Muitas vezes, ou castigadas. Essa que é a verdade. Fechou? Vamos lá na primeira. Pedro, Conrado, já que você leu a primeira, respondeu aí. Fala pra gente, Lê responde a primeira. Rafael vai ler a segunda e responder. Vai lá. Destaque do texto e transcreva um fragmento que prove que a família romana era patriarcal. Qual você tirou, Pedro? Fala pra gente. Eu coloquei. A sociedade romana estruturava-se em torno da família, termo que compreendia não apenas pai, mãe e filhos, mas também os escravos, a casa, os animais e todos os bens, sob o controle do chefe da família, o pai. Perfeito, Pedro. Olha só, eu quis tirar uma diferente, mas o texto todo fala sobre sociedade patriarcal. Quem tirou a primeira parte, a sociedade estruturava-se em torno do pai, da mãe, do filho, dos escravos, do bem da família até o pai, perfeito. Eu tirei a última parte, para ser só diferente. Os parentes do pai que definiam a identidade dos filhos estabeleciam os vínculos de herança, nome, culto e residência, e eram servos. O texto todo fala sobre isso. O pai tem autoridade máxima sobre a família e escolhe o que ele quiser sobre o destino dela, ok? 2. Rafael. De modo geral, como está estruturada a família brasileira na sociedade atual? Fala pra gente, Rafael.
Hoje em dia, não podemos mais falar da família brasileira de um modo geral, pois existem vários tipos de formação familiar coexistindo em nossa sociedade, tendo cada uma delas suas características e não mais seguindo padrões antigos. Nos dias atuais, existem famílias de pais separados, chefiados por mulheres, chefiados por homens, sem a companheira, a extensa, a homossexual e ainda a nuclear, que seria a formação familiar do início dos tempos, formada de pai, mãe e filhos, mas não seguindo os padrões antiquados de antigamente. Rafael, você foi além, você foi perfeito. Nota 10. Professor, hoje nós repetimos a pater famílias, nós repetimos a autoridade do pai na família atual brasileira? Não, galera. Ainda existem famílias chamadas nucleares. O que são famílias nucleares? Para tudo, presta atenção. Famílias nucleares são aquelas que é pai, mãe e filho. E pode vir um agregadinho ali no meio. Isso que é família nuclear. Professor, hoje no mundo e no Brasil, a família nuclear ainda existe? Existe. Mas ela é a maioria? Não. Por que não, professor? Porque hoje a sociedade moderna, a configuração de famílias, até por causa do trabalho, é diferente. Muitos dos senhores são criados pelos avós e avós. É mentira ou é verdade, sexto ano? Pelos tios, que muitas vezes moram próximo e tem que assumir ali a criação junto com seu pai e com sua mãe, porque eles têm que trabalhar, ficar o dia inteiro fora. Tem famílias hoje que são formadas por pessoas que são homossexuais, e nem por isso não são consideradas, e são consideradas pela justiça como famílias. Há famílias hoje que elas são formadas pelos avós. Eu sou professor, filho de pai separado. Quem que me criou foi minha mãe, meu pai é separado. E quantos de vocês são assim? Não tem problema. A família hoje tem uma configuração mais diferente, uma configuração que ela é muito mais abrangente. Tem as mulheres, a maioria hoje, quem é líder de família são as mulheres, não são os homens. Deem valor à sua mãe. Por quê? Porque são as mulheres que assumem no Brasil a figura de arrimo de família. O que é arrimo de família? O pai separa, muitas vezes abandona, às vezes não quer criar, só paga a pensão. E quem assume a criação de verdade é a mãe, que trabalha, arruma a casa, que tem um monte de função e ainda criar os senhores e vocês darem trabalho para ela. Tipo, ficar com nota abaixo da média. Não façam isso. Então, na verdade, hoje a sociedade não é mais patriarcal. O poder da família pode estar com a mãe, sozinha que cria a família, com os avós, com o avô, com a avó, com o tio, com uma tia, ou algum outro parente que cria a figura de vocês e se torna família. Ou seja, família hoje não é pai, mãe e filho. Há uma configuração totalmente diferente. É exemplo da modernidade atual. Ok? Entendidos? Graças a Deus, né? O Rafael respondeu a 2. Tem um monte de gente escrevendo um monte de coisa que eu nem tô. Vamos lá. A Lara escreveu que isso é injusto, com certeza. Mas Bernardo, isso aí já foi, já está abolido. Vamos lá, tio, o que aconteceria se uma mãe matasse um filho? Ela recebeu que punição? Se ela comprovasse que ela estava doente, poderia ser até perdoada, poderia ser mandada lá para um templo religioso, mas a punição poderia ser um castigo físico, prisão, depende da situação, até a morte. As famílias ricas tinham animais de estimação, cachorros e gatos. Famílias pobres nem pensaram, mal conseguiam se alimentar. Não precisa ficar comparando família quem está casado e quem está casado, não. Vamos passar para o próximo. Ok? Vamos passar para a página, senão não vai dar tempo. Página 34. Página 34. Quem pode ler para mim a página 34, troca de ideias, que tem ali o troca de ideias? Cauã, então vai lá. Gente, vai pedindo para ler, eu vou passando. Vai lá, Cauã, troca de ideias. A partir de na antiguidade? Isso. Na antiguidade. Na antiguidade, vários povos delegavam a administração de suas cidades aos mais velhos, como acontecia também nos primeiros tempos de Roma. Discuta esse assunto com seus colegas e juntos elaborem respostas para essas questões. Lê a A pra gente, fazendo favor. O que levou os romanos a atribuir aos mais velhos a tarefa de administrar a cidade? O que você colocou nessa, Cauã? Qual pra gente? Você chegou a fazer essa, Cauã?
Na número 1, na A. Professor, e se os jovens administrassem a cidade de Roma? Jamais ela teria virado o Império nem a República Romana. Professor, por que os povos da antiguidade delegavam aos mais velhos a administração da cidade, do Império Romano, da República Romana? É muito simples, porque na verdade os mais velhos, na cabeça dos romanos, tinham mais experiência. Como eles tinham mais experiência de vida, eles tomavam decisões mais sábias, grava isso, mais sábias, como administrar a cidade. Um exemplo é o Senado, que o Senado era chamado de Conselho dos Anciãos. E só podia entrar quando você tinha quantos anos? 40 anos, no mínimo. Porque naquela época, 40 anos, você já estava virando um idoso. Professor, como é que pode? A expectativa de vida era menor, galera. Doença, guerra, fome, miséria. Então, na antiguidade, a expectativa de vida não era lá muito alta. Você chegar a 70, 80 anos, nossa senhora, você já era o Matusalém da vida. Professor, mas por que se passava? Não tem como seu avô falar com você, menino, não sobe na árvore. Ou sua mãe fala com você, menino, não mexe com fogo. Menino, evita o celular, não fica lá nos grupos e tal. Porque, na verdade, isso é experiência. Os romanos já sabiam disso há muito tempo atrás. Que pessoas que são mais velhas, experientes, elas tomam decisões mais sábias e administram melhor a coisa pública, a república. Um exemplo é o Senado, que é o Conselho dos Anciãos. Você só entrava com 40 anos. Professor, mas você falou da outra assembleia. A assembleia que era formada pela cúria, que eram soldados. Beleza. Lá, se você tivesse idade militar, 18 anos, servisse, você podia entrar na Assembleia Popular, ok? Se você estivesse servindo e você tivesse ali 18 anos no mínimo. Era a Assembleia Popular. Quem filtrava as leis era o Senado, que dizia se a lei valia ou não valia. Eles diziam para onde ia o recurso, para o lugar X ou lugar Y. Por quê? Dependia deles para administrar a cidade, decidir os recursos, as guerras, caía tudo na mão do Senado. Essa que é a ideia de pública, a coisa pública, ok? Na letra B, ele está pedindo, na atualidade, apenas os mais velhos podem assumir a administração das cidades? Para tudo agora. Professor, está chegando as eleições, não está chegando as eleições? Vereador, prefeito. Um monte de gente vai dar tapinha nas costas do seu pai, ainda mais se ele tiver dinheiro e for pessoa importante no bairro. Vai dar tapinha no seu pai, nas costas dele. Professor, por quê? Porque todo mundo quer ser eleito. Como é que funcionam as eleições no Brasil? No Brasil, tem uma idade mínima para assumir os cargos. Idade mínima. Eu coloquei aqui embaixo. Com 18 anos, você pode se candidatar ao cargo, de repente, de vereador. Você pode. O cargo de vereador. Aqui, ó, não tem problema. Se você quiser virar vereador, aqui, ó, 18 anos você pode. 21 anos, você pode virar deputado federal e estadual, prefeito e vice-prefeito. Se com 21 anos você quiser no Brasil lançar a candidatura e for eleito para prefeito, vice-prefeito, governador estadual, deputado federal e estadual, você pode. Você pode, não tem problema. A única coisa é que tem que estar afiliado a um partido político, ok? E para virar governador, professor, somente com 30 anos. Existe mais idade, mais experiência. Porque na teoria, você já passou por vereador, já passou também por deputado. Então, com 30 anos, você vira o quê? Governador do estado. Você pode virar vice-governador. Isso é interessante. Professor, e os cargos federais? Vamos lá. 35 anos é a idade mínima para você se candidatar à presidência, a vice-presidente e senador. Por que, professor, com 35 anos? Porque na teoria você já teve experiência política, você já ocupou os outros cargos. E você está apto a virar presidente, vice-presidente ou então senador da República. Professor, e qual é a idade máxima para você se candidatar? Qualquer idade. Se você tiver 100 anos e resolver virar candidato a senador, vereador, deputado estadual, federal, presidente, você pode. Não tem idade máxima para se candidatar. Só tem idade mínima, ok? E vai começar as eleições agora, um monte de gente vai visitar o seu bairro, prometendo um monte de coisa. É assim que funciona. Vamos lá tirar dúvidas agora, do Pedro. O Pedro botou aqui, tio, se todos os homens da família morressem, ia ter que aparecer um parente mais próximo, masculino, para assumir a sua guarda, se você é uma mulher. Se não tivesse ninguém, você ia ficar abandonada à própria sorte, e você era mal vista pela sociedade romana. Se você ficasse largada sozinha, você era mal vista pela sociedade romana. Você ficava abandonada, como se tivesse uma doença contagiosa. Ok?
O fone do Cauã chegou agora, do Pedro, do Arthur chegou, tá tranquilo, depois você lê. O Arthur pode ler a próxima página. Qual é a dúvida? Correto, Ana. Tá certo, eles tinham vivido mais e tinham mais experiência. Coloca isso na resposta da letra A, tá correto. Quem não fez, copia, hein? Tem gente colocando aqui para mim que não tinha entendido, que não fez. Coloca lá. Eu já respondi o Pedro, o negócio de todos os homens morrerem. Ah, Pedro, viaja não. Se todas as mulheres se revoltassem, tivesse feito um vírus. Gente, não tinha tecnologia para isso não. Viaja não. Correto, Débora. Eles eram mais experientes, eram mais sábios. Já respondi dos homens se morresse da família. Maria colocou aqui, se uma plebeia fosse perseguida por um patrício. Gente, havia plebeia que abandonava o marido para ficar com uma amante do patrício, porque ele era bem de vida e sustentava melhor. Tinha essas coisas. Era normal, igual hoje, gente. Chega de morrer, a pessoa só fala de morrer aqui e matar. Não. Também, o Rafael colocou uma coisa interessante, que os mais velhos também já não podiam lutar, então eles ocupavam os cargos públicos. Também, mas numa situação de emergência, os homens mais velhos eram chamados a lutar, tá? Os homens mais velhos eram chamados a lutar, não tem essa, a gente vai passar por isso hoje. Então tá, então vou passar. Já copiaram essa aí? Tá ok? Tem gente com o microfone aberto, fecha aí, hein? Quem tá com o microfone aberto. Ok? Arthur, já que você tá com o microfone aí, lê a próxima pra gente, fazendo favor. Você pediu pra ler. Professor, a próxima página é a página do Organiza as Ideias, página 34. Página 34. Posso ir, Gil? Você me ouviu? Só um instantinho, o Natan está perguntando, professor, os idosos tinham que guerrear? Numa situação de desespero, a gente vai passar aqui, ali foi quase a invasão de Esparta, os idosos também lutavam. Geralmente não, mas numa situação de desespero, tinha que lutar para defender Roma. Vai lá, perdão. Considerando Roma durante o período da República, identifique quais seriam os magistrados encarregados de resolver um problema com. Fala pra gente, o que você colocou? Posso falar? Pode. Coloquei na cobrança de impostos, eu coloquei os questores. Muito bom. Letra A é o questor. É o cara que é responsável pelo quê mesmo, Arthur? Pela cobrança de impostos. Isso aí, finanças, cobrança de impostos. São os questores, letra A. Próximo. Esse daqui eu fiquei meio em dúvida, mas eu coloquei os pretores. Por que você colocou os pretores? Porque eu tava pesquisando assim, que eu não sabia direito, aí eu achei os pretores. Vamos lá, Arthur, tá correto, não precisa ficar com medo. Quem é responsável pela aplicação das leis? Os pretores. Professor, por que os pretores são importantes? O imperador baixou uma lei, aumentou os impostos, a população vai se revoltar. Quem é que aplica a lei? Os pretores. Está tendo muito roubo na cidade de Roma. Roma era uma cidade, muito roubo, tinha assalto, roubo, invasão de casa. É os pretores que vão lá, peguei o cara que estava preso, quem vai aplicar a lei? Os pretores. Os pretores mantinham a ordem, ok? Não precisa ficar com medo, tá certo. Letra C. Censores. Professor, por que a letra C são os censores? Aquela galera que recenseava as famílias, contavam as famílias. Como é que a gente sabe que em Roma tinha 1 milhão de habitantes no auge? Porque os censores faziam o recenseamento para cobrar os impostos, para saber quantas mulheres tinham, quantos homens tinham, quantas crianças tinham, quantos homens tinham que servir o exército, quantos homens tinham que pagar os impostos. Para você fazer isso, você tem que ter os censores. Vou dar um exemplo hoje. Quem é que faz isso hoje no Brasil? Contar a população. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas.
E aí a gente sabe qual é o tamanho da população brasileira. 270 milhões, ok? Letra D, Arthur. Edil. Isso aí, o edil. Quem é o edil na letra D? Que está correto. Quem é autorizado a construção de um prédio, a construção de uma praça, de uma casa, de um patrício, de um chafariz, de um banho público, de um estádio igual o Coliseu? Era o edil. Era o cara que era responsável pela infraestrutura de Roma, pelas construções, autorizava ou não. Lembrando que em Roma tinha prédio de 5, 6 andares, tá? O pessoal fica achando que na antiguidade não tinha. Prédio de 5 e 6 andares. Quem autorizava a construção? É o edil. Então vamos lá. Letra A ficou questor, letra B ficou pretor, letra C ficou censor e letra D ficou edil. Acertou todas, Arthur. Só ficou um pouquinho de coragem de responder a letra B, mas acertou tudo. Ok? Pode ser, quem botou Edes, o edil é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Muito bom, Rafael, acertou tudo. Podemos passar? Página 40. E tinha uma pesquisa na página 40. Quem pode ler essa página 40 para a gente aí o texto sobre a revolta de Espartaco? 39 e 40. Sim, Arthur, calma, isso é depois. Página 39, 40, interpretando documentos. Quem pode ler? Vai lá, Arthur. A exploração e os maus tratos. Em que parte, professor? 39, interpretando documentos. A exploração e os maus tratos impostos aos escravos romanos deram origem a uma rebelião que durou de 73 a.C. a 71 a.C. Esse movimento foi comandado por Espartaco, um escravizado trácio que era aprendiz de gladiador na escola de Cópula. Mais de 100.000 pessoas participaram da rebelião. O grupo liderado por Espartaco derrotou 5 destacamentos do exército romano, até que o general e cônsul romano Crasso conseguiu vencê-lo. Cerca de 6.000 revoltosos foram crucificados ao longo da chamada Via Ápia, estrada que ligava Capua a Roma. Beleza. Aí lá na página 40 tem um outro texto que o João Lauretti vai começar a ler pra gente. Depois a gente passa para uma outra pessoa. João, lê lá pra gente a revolta de Espartaco. Não sei se vocês viram. Olha a quantidade de pessoas que foram crucificadas por essa revolta. Milhares. Vai lá, João, lê. Espartaco e Pix retornaram e destruíram as portas da escola de gladiadores mantida por Lentulus. Com 30 e não mais, companheiros de destino fugiram da capa, sendo chamados escravos à liberdade. Tiveram consigo imediatamente mais de 10.000 homens. Não lhes bastava mais terem fugido. Eles queriam se vingar. O afluxo cotidiano de novas tropas faz deles um verdadeiro exército. Confeccionam escudos de vinho e couro. Formam seu ferro em forma de espadas e lanças, para que não falte nenhum brilho a seu exército. Tomam os bandos que encontram formando uma cavalaria. Professor, eu nunca escutei falar em Espartaco Cristo. Gente, tá aí, ó, o nome dele. Tem um monte de filme sério, até recente, sobre eles. Espartaco era um gladiador que se revoltou e fugiu de uma escola de gladiadores. Ele reuniu outros escravos e começou a invadir fazendas e cidades, saquear elas. Eles chegaram a reunir 100.000 soldados. 100.000. Não só soldados, população também que acompanhava eles. Até plebeus e clientes começaram a lutar com o Espartaco, porque ele queria acabar literalmente com a República Romana, acabar com as injustiças, os castigos, a escravidão. Isso que ele queria fazer, acabar com a escravidão. O negócio é que a rebelião ficou tão grande que eles chegaram quase a ameaçar Roma, a cidade de Roma. Aí nomearam um ditador para derrotar eles. Mandaram uma primeira legião, foi derrotado. Mandou a segunda legião, foi derrotado. Mandou a terceira legião, foi derrotado. Até que mandaram uma quarta e quinta legiões, exército completo, e eles foram massacrados. Ninguém sabe o destino de Espartaco. Provavelmente ele morreu na batalha. Tem gente que fala que ele fugiu e nunca mais voltou.
Professor, o que isso representa? Que havia tanto escravo em Roma que Roma não dava conta de controlar, e também gladiadores, ok? Aí vem a letra A. O que levou os escravizados a realizar essa revolta? A letra A está aí, ó. Os maus tratos e a condição da escravidão a que os homens livres eram submetidos causaram a revolta. Ou seja, era a escravidão quando um povo, os romanos, conquistavam um povo, eles separaram os melhores soldados para servir de entretenimento, gladiadores para lutar na arena. E eles eram maltratados, ok? Apesar de ser muitos famosos, muitos eram maltratados. B. Cite 2 fatores que ajudaram o grupo liderado por Espartaco a vencer o exército romano. Galera, era só ler o texto. Eles eram soldados porque eles eram gladiadores, eles tinham um exército enorme, eles tinham escudo e materiais para enfrentar o exército romano. Então eles eram bem treinados, eles eram gladiadores, então tinham táticas de guerra, já sabiam, e também eles fizeram armas eficientes para enfrentar o Império Romano, escudo, espada. Da onde vinha o dinheiro, professor? Eles saqueavam cidades romanas, roubavam tudo e matavam os patrícios, principalmente. Gostavam de matar os patrícios, principalmente nas fazendas, ok? Aí vem a pesquisa. Pesquise as condições de vida e de trabalho de escravizados em Roma. Galera, os escravizados em Roma faziam absolutamente tudo. Eles eram, além de escravos, eles poderiam trabalhar na agricultura, no comércio, eles poderiam se dedicar literalmente à venda de produtos, eles poderiam ser professores, chamados de pedagogos. Por que, professor? Porque quando o Império Romano entrava numa cidade, eles escravizavam todo mundo, e escravizavam pessoas da elite. Olha só que doideira. O Império Romano, quando conquistava um outro povo, escravizava não só pessoas pobres, escravizavam pessoas da elite. Lá no Egito, na Pérsia, em Portugal, onde hoje é a Península Ibérica, e eles pegavam essas pessoas para virarem professores. Então, naquela época, você comprava um escravo para ser pedagogo, para ser um tutor, para ensinar o seu filho. Havia escravo que morava na cidade, que tinha uma boa condição de vida. Ele poderia trabalhar livremente, o dono liberava ele, vai trabalhar. A gente pensa em escravo que ficava acorrentado. Não, esses escravos eram no Brasil. O escravo ficava livre, ele podia ir para a cidade trabalhar. Quando ele voltava à noite, tinha que dividir metade do que ele tinha ganhado com o seu dono. Tinha escravo que tinha um status social bem elevado, que era importante na família, que era muito respeitado. Professor, e qual era o ápice do escravo que era respeitado? É quando o dono dava alforria, dava liberdade. Mas isso era muito raro. O escravo trabalhava no comércio, no artesanato, na agricultura, podia ser professor, que era um pedagogo, auxiliava na guerra. O escravo fazia tudo. E na República Romana ele era barato. Por quê? Quanto mais guerra que Roma fazia, mais escravos eles traziam para a cidade de Roma. Então o preço dele caía. Então era barato você ter escravo. Tinha famílias patrícias que tinham 10, 15, 20 escravizados. Um plebeu podia ter 1, 2 escravos. Até os plebeus pobres tinham escravos. Olha só que legal. Por incrível que pareça, eles faziam absolutamente tudo. Galera que não fez a pesquisa, é para copiar isso. Isso é importantíssimo, hein? A posição dos escravos na sociedade romana. Ok? Podemos passar então? Tem que copiar, era para fazer pesquisa. Teve gente que colocou para mim aqui, professor, eu não sabia. Galera, eu passei a página toda. Se eu passei a página toda, é para fazer, ok? Aqui, ó. Isso aqui é um texto sobre os escravos e o que eles eram. É da revista História, Aventuras da História. Aqui, ó, o disciplinador pedagogo, geralmente um escravo idoso severo, não hesitava em usar o chicote. Um escravo corrigia um romano livre, tá? Um menino romano. E vocês ficam reclamando das aulas, aqui, ó, tinha castigo físico. E o escravo castigava a criança em Roma. Uma escrava de origem grega ensinava a língua cultural desde o berço e maternal nutriz, amamentava o bebê. Tinha escrava que era comprada para dar de mamar aos bebês romanos. A mulher não queria dar de mamar à criança quando nascia. Ela comprava uma escrava que teve um filho recente e a escrava dava de mamar para o filho dela. Olha só. Os escravos ensinavam os meninos e meninas a ler e os educavam até a puberdade, até a adolescência.
Quando os garotos continuavam seus estudos com a leitura clássica, mitologia e retórica, o ideal da educação não era aprender uma profissão, mas ser capaz de impressionar em debates públicos ou disputas judiciais. Os escravos ensinavam os romanos, as crianças, a ler e escrever. E tinha castigo físico, tá? Ok? Sim, 41. A 41... Não, a 41 é uma pesquisa, eu vou deixar isso para depois. Eu quero a 42. 42. Não, 41 eu não pedi para fazer, não. Isso aí vai ficar para depois. 42, que eu pedi para fazer. 42. Tô sabendo, eu tenho que mostrar um videozinho para vocês. Página 42. Quem é que não participou, quer participar ainda? 42. Número 1, hora do estudo. Quem pode ler aí a hora do estudo pra gente? Ó, depois ficam reclamando, hein? Eu tô pedindo. Vai, Arthur, lê pra gente. Complete a cruzadinha sobre o período republicano da história de Roma. Vamos lá, não preciso colocar não, Arthur. Fala pra mim só essa sequência. Como é que ficou? Posso falar a minha? Pode. Letra A. Cartago. Muito bom. B. Senado. C. Pretores. Correto. D. Púnicas. Correto. Plebeus. Muito bom. Itálica. Letra F, ok. G. Exército. Muito bom. Graco. Muito bom. Reformador. E tábuas. Muito bom. Excelente. Então, como é que ficou a cruzadinha? Cartago, Senado, pretores, púnicas, plebeus, Itálica, exército, Graco e tábuas. E o Davi voltou. Que bom, Davi. A volta do que não foi. Perguntas. 2 lá embaixo. A respeito da República Romana, em seu caderno, estabeleça a relação entre a revolta dos plebeus e a organização da sociedade romana. Vamos lá. A revolta dos plebeus é que só ocupava os altos cargos quem era patrício. Eles tinham privilégios, tinham riquezas e terras. Enquanto que os plebeus, eles não podiam ocupar cargos públicos, poderiam ser escravizados e sofriam com a pobreza de Roma, porque os escravos estavam tirando emprego deles, ok? Então, qual foi a revolta dos plebeus? A sociedade romana estava organizada de forma que os patrícios eram detentores das terras do meio de produção. Ponto. Apenas eles podiam participar da política. Os plebeus formavam a camada social trabalhadora e não tinham direitos políticos. A revolta dos plebeus reivindicavam direitos para o seu grupo social, como o fim da escravidão por dívida, o trabalho que estava na mão dos escravizados e participação nas terras conquistadas. Esse que era o desejo dos plebeus. Quem era da elite, os patrícios tinham terras, riquezas e participavam da política. Os plebeus não. Pode falar, Arthur. Fala a sua resposta. A maior parte da sociedade de Roma era composta por plebeus. Por isso, o governo tinha que tomar medidas sobre a desigualdade social. Muito bom. Só tem que botar o porquê. Que eles não tinham emprego, pobreza e participavam da política, hein, Arthur? Não pode esquecer, hein? Ok? Letra B. B. A expansão territorial e a crise econômica e social vivida em Roma. Qual é a relação entre a expansão territorial e a crise econômica em Roma? Galera, Roma expandia seus territórios, mas toda a riqueza e as melhores terras ficavam na mão dos patrícios, enquanto que os plebeus sofriam com desemprego porque os escravos ficavam no lugar deles. Isso gerava escravidão por dívida. Então, qual é a resposta da letra B? A expansão territorial em Roma gerou um grande direcionamento de escravos e riquezas para as cidades, e ficavam na mão dos patrícios. Ponto. Isso gerou forte impacto negativo nos plebeus e clientes, pois ficavam sem trabalho e endividados, entre parênteses, escravos por dívidas, vírgula, além do êxodo rural e aumento da pobreza na cidade.
Traduzindo, os escravos tiravam o emprego dos plebeus, os plebeus ficavam mais miseráveis. No campo, a população do campo, plebeia, perdeu o emprego para os escravos, migraram para a cidade, as cidades cresceram na pobreza e miséria, e isso vai fazer com que Roma tenha uma grave crise social, e os plebeus vão fazer aquela revolta do Monte Sagrado, vão querer abandonar a cidade de Roma para fundar outra. Aí os plebeus vão fazer as leis favoráveis aos mais pobres, como os tribunos da plebe, ok? Tranquilo? Pode falar, Arthur. B. A crise na expansão territorial levou a uma crise organizacional e econômica, pois a maioria dos escravos romanos eram de guerra. Muito bom. Por causa da expansão, acabaram os escravos, o dinheiro arrecadado com os impostos diminuiu em decorrência da queda de produção. Mas você já adiantou, você está falando lá do Império Romano, hein? Cuidado, hein? Cuidado, hein? Você já adiantou um pouquinho, Arthur. Você foi lá no Império Romano, da crise do Império. A gente está falando só da República, hein? Tranquilo? Galera, eu tinha separado um videozinho para vocês sobre a revolta de Espartaco. Tranquilo? Eu vou tentar botar aqui para vocês, mas eu acho que não vai. São 5 minutos, vai acordar um pouquinho antes. Dá uma olhadinha. Espartaco tem filme, tem série, tem um monte de coisa. Tem até uma série violentíssima que foi gravada uns anos atrás. Quando falo em violência, vocês adoram, né? Mas eu vou tentar passar para vocês. Se cortar o vídeo, até a próxima aula. Eu passei já a atividade para vocês. Eu já mandei para vocês a atividade que é para ser feita. Qual é a atividade para ser feita? O caderno de atividade todo, ok? O caderno de atividade todo para sexta-feira. Se cair, até sexta-feira. Já mandei e-mail, hein? Aí é Espartaco. Nossa, tio! Esse é o filme do Gladiador. Galera, tá travando muito. Senão, às vezes é até tempo de chegar na parte da luta.
fazer o seguinte, eu vou mandar o link para vocês lá do YouTube, fechou? É melhor do que ficar assim. Caderno de atividade para sexta-feira, completo, sem falta, para a gente finalizar o conteúdo antes do recesso.